Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre colocação pronominal, que é a próclise, mesóclise e ênclise. E para fazer esse vídeo, fiz a consulta no site Toda Matéria e no canal no YouTube do professor Noslen. Colocação pronominal é o uso do pronome oblíquo junto do verbo. Próclise, se o pronome estiver antes do verbo. Mesóclise, se o pronome estiver no meio do verbo. E ênclise, se o pronome estiver depois do verbo. Para quem não se lembra, os pronomes oblíquos são mi, o si, ti, os, as, nos, vos, ti, li. A próclise é a mais usual de todas, que é o pronome antes do verbo, e ela possui 6 regras. A primeira é aplicada quando temos advérbios ou palavras negativas antes do verbo. Para quem não se lembra, os advérbios são simplesmente, só, todo, mais, menos, bastante, entre outros. E as palavras negativas temos o não, nunca, ninguém. Por exemplo, nada me faz querer sair desta casa. O nada é uma palavra negativa, então o me vai ficar antes do verbo faz. Outro exemplo, não se trata de nenhuma novidade. O não também é uma palavra negativa, então o se vai ficar antes do verbo tratar. E por último, ele sempre me disse a verdade. O sempre é um advérbio de tempo, então o me também vai ficar antes do verbo dizer. Segunda, se o pronome relativo aparece antes do verbo. Pronome relativo é quem, que, onde, quando, o qual, cujo, entre outros. Exemplo: a aluna que me mostrou a tarefa na semana passada não veio hoje. O que é um pronome relativo e ele está antes do verbo mostrar. Então, o me vai ficar antes do verbo também. Terceira, se o pronome indefinido aparece antes do verbo. Pronome indefinido é aquele que não se refere a nada e ninguém, tipo algum, nenhum, todos. Exemplo: todos se comoveram com o falecimento dele. Todos é um pronome indefinido que está antes do verbo comover, então o se também vai ficar antes do verbo. Quarta, se o pronome demonstrativo aparece antes do verbo. Pronome demonstrativo é este, esta, isto, aquilo, esse, isso, entre outros. Exemplo: isso me deixa muito feliz. Isso é um pronome demonstrativo que está antes do verbo deixar. Então o me também vai ficar antes do verbo. Quinta, quando temos preposição em seguida de verbo no gerúndio. Gerúndio é aquele verbo terminado em NDO. Exemplo: em se tratando de facilidade, o canal do professor Noslen é o mais indicado ao estudo de língua portuguesa online. Em é uma preposição que está seguida do verbo no gerúndio tratando. Então o se vai ficar antes do verbo. E sexta, quando tiver conjunção subordinada. Conjunção subordinada é porque, porquanto, visto que, já que, por isso, a fim de que, a passo que, quanto mais, entre outras. Exemplo: vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Conforme é uma conjunção subordinada e ela está antes do verbo avisar. Então o lhe fica antes do verbo também. Mesóclise, que é o pronome no meio do verbo, e ela tem apenas uma regra, que é quando tiver o verbo no tempo futuro. Pode ser no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Exemplo: far-lhe-ei uma proposta irrecusável. Far-lhe-ei está no tempo futuro. E por último, temos a ênclise, que é o pronome depois do verbo.
e ela temos 4 regras. Primeira, se o verbo iniciar a oração. Exemplo, avisaram-me que eles iriam chegar mais tarde. O verbo avisar está iniciando a oração, então o pronome me vai ficar depois dele. Segunda, quando tiver um verbo no infinitivo pessoal regido de preposição a. Verbo no infinitivo são aqueles terminados em R. Exemplo, naquele instante, os dois passaram a odiar-se. Odiar é um verbo que está no infinitivo, terminando em R. E antes dele temos a preposição a. Então, o pronome se vai ficar depois do verbo. Terceira, quando o verbo estiver no gerúndio, que são aqueles verbos terminados em NDO. Exemplo, não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de despreocupada. O fazendo está no gerúndio, e como não tem preposição em antes dele, então o pronome se vai ficar depois do verbo. E quarta e última regra, quando houver vírgula ou pontuação antes do verbo. Exemplo, se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me no mesmo instante. O verbo mudar está depois da vírgula, e quer dizer que está iniciando uma nova oração. Então vai se encaixar na primeira regra da ênclise. Então o pronome me vai ficar depois do verbo. É isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos. Até mais!